Tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão todos? Faz tempo, né, que eu não os vejo virtualmente e não falo com vocês virtualmente, depois que eu saí somente do grupo do WhatsApp, né? Porque eu continuo na equipe, enfim, tudo normal. Só quis mesmo dar um tempo, assim, sei lá. Muitas coisas começaram a acontecer, ainda estão acontecendo, na verdade. E nós estamos ainda no meio dessa pandemia toda, né, dessa situação toda. E eu, por algumas questões da corrida, enfim, e de analisar determinadas coisas, senti a necessidade de sair da equipe, do grupo do WhatsApp, assim, daquela interação que eu acho maravilhosa, adoro, eu sempre gostei muito, mas eu senti a necessidade e foi bom, como é que eu vou te dizer, foi bom pra mim e pro que eu estava precisando, né? Eu voltarei logo mais, né? Em algum momento eu acabo voltando. Mas por enquanto eu estou me sentindo bem assim, do jeito que eu estou, né? Enfim, espero que todos estejam bem, porque diante da situação que o Brasil vem, né, vem piorando e as coisas estão ficando ruins. Mas vamos lá. Eu fui desafiada pela Juju, querida, né, que é sempre um amor ela, e sempre bem agitada e bem doidinha e enfim, com as histórias sempre doidas que ela tem para contar e sempre tem alguma coisa para contar. Obrigada, Juju. E então vamos lá, o desafio é para falar de alguma corrida, né, enfim, que tenha sido importante para mim. São 5 anos, né, de action, de Vini Run e depois de Action Run, enfim. E são 5 anos de muitas, muitas, muitas histórias. Como é que eu vou dizer? É difícil eu escolher uma única prova, assim, que tenha... que eu tenha, assim, um carinho, né, que tenha um significado muito grande pra mim, porque a minha primeira maratona foi no ano passado, né, que eu fiz em São Paulo, a SP City, e de fato ela foi uma prova muito importante pra mim. Como é que eu vou dizer? Eu vou acabar falando sobre ela porque a corrida traz muitas coisas pra gente, né? Vocês sabem disso, a gente inclusive falou que nunca fala, né? Que nunca é só corrida, enfim, e de fato não é mesmo, né? O treinamento para maratona que eu acabei conseguindo finalmente fazer a prova foi no ano passado, e eu digo isso porque eu já estava há uns 2 anos talvez com a ideia de fazer maratona e por coisas, vamos colocar dessa forma, né? Por coisas do destino acabou não acontecendo. E aí eu acabei conseguindo fazer ela oficialmente no ano passado. E aí por que eu digo coisas do destino? Eu acho que a corrida ensinou muitas coisas, né? Ela traz um significado muito grande para mim por diversas circunstâncias. O Vini, às vezes a gente conversa e tal, eu sei que eu me cobro muito e por determinadas coisas talvez de uma forma exagerada e sem necessidade, e me cobro por coisas por resultados que eu gostaria de ter e que às vezes eu não consigo ter, e que
e que esses resultados são justamente por culpa também de coisas que eu deixo de fazer, né? Mas a maratona, ela tem um significado de resiliência para mim, né? Porque apesar de ter a resiliência muito, como é que eu vou dizer, constante na minha vida, digamos assim, de ter tido muitas situações, de cair e levantar, né, de ter que aprender a superar, de ter que seguir em frente, de ter que continuar, de ter que batalhar, de não desistir, de perseverar, digamos assim, né? A maratona, para mim, o ano passado, eu finalizei um ciclo que eu já tinha iniciado há muito tempo e que porque algumas vezes eu me sabotei e que por outras vezes coisas da vida não permitiram com que eu conseguisse me dedicar e fazer, né, os treinos necessários, porque uma maratona, para fazer 21 quilômetros já exige uma dedicação, mas para fazer uma maratona exige muita dedicação, né? E aí teve muitas circunstâncias que eu pensei assim, cara, eu não vou fazer esse treino hoje, porque tá horrível o tempo, porque tá muito frio, porque tá chovendo. Se não parar a chuva, eu não vou ter como ir, porque tá muito frio, porque tá isso, porque tá não sei o que, enfim, por diversas situações. E eu fiz todos os longões, com chuva, sem chuva. Teve um longão que eu fiz eu acho que foi um dos últimos que eu fiz, que foi em julho, início de julho, e eu fiz ele de tarde, porque eu tinha saído, não estava trabalhando, eu tinha saído do escritório que eu trabalhava, e eu fiz ele no final do dia e eu me arrependo, e eu sempre falo, gente, longão acima de 25 quilômetros, não façam no final do dia, porque é muito massacrante, sabe? Pelo menos pra mim, eu falo isso, falei muitas vezes até pro Dani, porque pra mim sempre foi muito massacrante. Eu fiz 2 vezes isso e me arrependi amargamente. Então eu sei que, e se por alguma razão, em algum outro momento eu acabar fazendo no final do dia, eu sei que vai ser muito massacrante. E se eu fizer isso é porque eu topei o massacre, sabe? Mas nesse dia eu tava um dia quente e úmido, tava um dia como tá hoje aqui em Porto Alegre, porque em Porto Alegre hoje aqui aqueceu, a gente chegou a 27 graus mais ou menos, ontem tava um frio de 12 graus, de manhã fazia 4 graus, 5 graus, sei lá, e hoje foi a 27. E aí tava muito úmido, muito úmido, muito, muito assim. Então eu saí de casa correndo com muito calor, com uma umidade muito ruim, com uma forma de respirar muito ruim, tava bem ruim mesmo. E no final do dia nublou e durante 3 horas e 10 de treino mais ou menos. Aí nublou, choveu, abriu o tempo de novo, peguei o restinho de sol assim do pôr do sol e aí começou a baixar a temperatura e esfriou pra caramba, assim. Eu terminei o treino, era por volta de umas 6h30, 7 horas e tava um frio e eu encharcada de suor, passando muito frio, enfim. E aí a gente fica pensando, eu pensei assim, bah, eu vou morrer, né? Agora eu vou chegar em casa, vou tomar um banho quente e acabou pra mim, porque amanhã eu não levanto. E a vida que segue, nunca me gripei, o mais interessante foi isso, que apesar dessas indiadas que a gente faz, né? Mas a maratona de São Paulo foi muito especial pra mim. Fez eu encerrar o ciclo de uma coisa que eu gostava muito e quando eu iniciei o ciclo para fazer uma nova prova, eu entendi que quando tu quer, né? Eu sei que nós como corredores amadores, né? A gente não tem a responsabilidade de fazer determinadas coisas ou de cumprir determinados treinos, mas
Não sei, a maratona move a gente de uma forma diferente. Quem ainda não fez, quando fizer, vai saber. Aos maratonistas do grupo, eu tenho certeza que eles devem identificar isso também, cada um de uma forma, claro, porque a maratona tem um significado diferente para cada um, né? E muitas vezes é algo inexplicável, mas a gente faz e se dedica por motivos tão íntimos que às vezes é difícil a gente colocar em palavras, entende? É difícil expressar. E a prova naquele dia, eu passei por situações que até a metade da prova eu tava bem, né? A minha glicemia aumentou um pouco e ficou, e como é que eu vou te dizer? Eu fiz tudo que nem eu fiz nos treinos e as glicemias sempre ficavam maravilhosas. E nada do que eu fiz no treino deu certo no dia da prova. Acontece, essas coisas acontecem. Mas apesar disso eu consegui fazer a prova bem e tal. E quando eu cheguei nos 32, que era o que eu já tinha feito, né, em treino, e eu pensei que faltavam mais 10 quilômetros, 195 metros, tu te dá conta da capacidade que tu tem, né? Que tu prepara não somente o teu corpo para fazer. Então a prova ela tem um significado muito importante de não desistir, de que vão haver problemas. É como se fosse um teste, sabe? Cada treino é um teste, cada situação é um teste. É como se fosse um teste do tipo assim, a ponto do quanto tu quer isso, sabe? E de qual, porque os significados são diversos e para algumas pessoas isso pode ser a coisa mais babaca e mais idiota, mas só para quem faz, eu acho que consegue compreender de que aquilo tem um significado muito importante. Enfim, eu já me alonguei, talvez seja o vídeo mais longo que tem. E essa foi a melhor prova para mim, pelo significado dela. Eu só fiquei, não que eu tenha ficado muito triste ou muito chateada, mas eu gostaria de ter as pessoas da equipe que nem eu tenho aqui quando a gente faz provas aqui em Porto Alegre, que nem quando eu fiz os meus 10 quilômetros mais rápidos aqui, que foi no mesmo dia que o Dani fez a prova, que a Paty estava lá também, que daí a gente se encontrou depois, sabe, de tu compartilhar. Eu tinha a Cris lá comigo e que foi muito importante, a gente se abraçou a hora que a gente se encontrou, e daí eu tava chorando, e daí eu liguei pra ela pra saber onde é que ela tava, e daí ela disse, eu tô sentada na calçada, e daí eu virei assim, ela tava bem na minha reta, sabe, foi muito legal, e daí a gente se abraçou e chorou, e essa emoção assim que a gente tem, essa situação que a gente passa é muito maravilhoso, né? E a única coisa assim meio triste, digamos assim, é que eu não tinha todo mundo junto lá, né? Pelo menos os mais próximos, ou as pessoas que eu estou acostumada, não estavam lá. A Cris estava lá, que foi maravilhoso, né? Que foi muito bom ter a companhia dela. Mas eu tenho certeza que teria sido uma festa. Aí o Anderson, meu Deus, a gente ainda encontrou ele depois. E ter comemorado com eles foi muito bom. Mas quando a gente tem mais, sabe aquele calor humano? Isso, essa coisa do terminar a prova, quando a gente faz alguma coisa que a gente estava querendo muito, e de poder compartilhar esse sentimento, isso é muito bom. Isso é uma das coisas boas da corrida, que a gente quer compartilhar esse sentimento, esse momento bom com as pessoas que nos rodeiam. Bom, vou finalizar. Eu vou, já que a Juju passou pra mim, né, eu vou mandar pra uma pessoa muito querida pra nós duas. Eu vou passar a bola pra Liv. Vamos fazer uma viagem longe, vamos lá para a Suíça. E aí vou querer que a Liv conte pra nós um pouquinho qual que é, eu suspeito qual que seja a prova que tenha um significado muito importante, que tenha sido uma prova massa de ter sido feita, mas provavelmente essa prova e a preparação para essa prova deve ter muitas histórias. Então vamos ver o que a Liv tem para nos contar. Um beijo, pessoal.
Daqui a pouco mais eu retorno pro grupo, deixo só as coisas se assentarem um pouquinho, que esse momento tem sido importante, eu acho que para todo mundo de alguma forma, para aprender alguma coisa. Eu estou reaprendendo alguns significados da corrida para mim, né? E reavaliando outras coisas que o momento faz com que a gente comece a refletir, e é preciso aprender a aceitar e aprender a lidar. Um beijo para todo mundo, fiquem todos bem, se cuidem, cuidem dos seus familiares, para que quando a gente puder sair, podemos todos um dia nos reencontrarmos. Um beijo, galera!